Alô, boa noite. Você está no canal Professor Belei, nesta segunda edição do dia 7 de abril de 2021, terça-feira. Cresceu, aumentou, subiu a temperatura e muito entre Rússia e Crimeia. A Rússia está mandando tropas para a Crimeia e parte da Ucrânia, o leste da Ucrânia, onde estão os separatistas, os pró-russos dentro da Ucrânia. Bem, a situação está gravíssima por culpa especialmente de Joe Biden. A Ucrânia pode ser simplesmente esmagada pela Rússia por conta de uma aventura do presidente norte-americano. Bem, o caso é um pouco complicado de entender. Primeiro, precisamos fazer uma rápida passada na história para entender o que acontece com a Crimeia. A Crimeia é uma faixa de terra reivindicada pela Rússia há muito tempo. Em 1753, a Crimeia foi anexada pelo Império Russo e pertenceu à Rússia até a Segunda Guerra Mundial. A partir de então, a Crimeia passou a ser independente, porém dentro da República Socialista, ou melhor, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Uma república independente, porém comunista, pertencente ao bloco. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, Khrushchev, depois da Segunda Guerra Mundial, Nikita Khrushchev, já nos anos 50, deu a Crimeia para a Ucrânia, por assim dizer, um presente para a Ucrânia, que tinha sofrido o Holodomor, o Holocausto ucraniano, talvez uma forma de compensação. Mas os russos deixaram lá suas raízes, o funcionalismo público, o militarismo, enfim, os altos postos e a língua eram russos. Os altos postos eram ocupados por russos e assim por diante. Acontece que em 2014, quando o presidente ucraniano, que era pró-Rússia, Viktor Yanukovych, foi derrubado, os pró-russos dentro da Ucrânia se revoltaram, ocuparam prédios estatais da Ucrânia e se amotinaram no leste do país. E foi ali, portanto, que a Rússia voltou a ocupar a Ucrânia. Voltou a ocupar a Crimeia. A Crimeia, portanto, é um território, é considerado hoje um território ucraniano, porém ocupado pelos russos. Ponto. É basicamente esse o resumo da história. É uma faixa de terras que, para todos os efeitos, pertence à Rússia, por uma questão de destino. Alguém já disse há muito tempo que ser vizinho é destino. E ser vizinho da Rússia é sim destino. Portanto, o destino da Crimeia é ser da Rússia. Bem, acontece que com a chegada de Biden ao poder, este começou a fomentar dentro da própria Ucrânia uma cisânia com a Rússia. É preciso ocupar militarmente a Crimeia e limpar os russos de lá. Só que antes era preciso, claro, entrar pesadamente no leste da Ucrânia, onde estão os ucranianos pró-Rússia. E foi isso que Biden articulou, Agora eu preciso voltar de novo um pouquinho no tempo para entendermos o que isso significa. Em 2018, o presidente Donald Trump decidiu-se por invadir a Venezuela por questões humanitárias, para salvar o povo de um tirano. Mas aí, sim, foi obstaculizado por vozes dentro do Pentágono que diziam: mexer na Venezuela é mexer com a Rússia. Acontece que Trump, talvez muito mais esperto do que os articulistas militares, pensou o seguinte: em algum momento os Estados Unidos entrarão em conflito com a Rússia. Então é melhor entrar em conflito com a Rússia num território onde os russos estão distantes de casa. E pensou exatamente na Venezuela. Pois é,
Esteve por aqui em 2018 o conselheiro militar de Donald Trump, na época, o conselheiro James Mattis, para fazer uma avaliação, sondar o terreno. Inclusive, ele passou pelo Brasil, próximo ali da eleição de Bolsonaro. Foi à Venezuela e voltou à Casa Branca dizendo o seguinte: não dá, presidente, não dá, porque as consequências serão dramáticas. Se os Estados Unidos derrubarem diretamente, envolvidos diretamente numa ação para derrubar Maduro, isso envolverá diretamente, sim, a Rússia, que já tem bases militares na região, e também o Irã, porque o Hezbollah, financiado pelo Irã, está também na região, além de fazer pipocar inúmeras guerrilhas por conta do poder das Farc também na região. Enfim, Donald Trump foi convencido de que era melhor derrubar Maduro estrangulando a economia da Venezuela. Não deu em nada, claro, mas Trump queria sim ter feito outra aposta na derrubada imediata de Maduro através de tropas americanas. Não foi possível. E também, pensou Trump, seria um desgaste eleitoral muito grande. Ora, se ele pudesse voltar atrás, teria feito algo bem diferente. O fato é que mexer com qualquer território onde a Rússia colocou a sua bandeira é sim mexer com a Rússia. Só que Trump tinha um feeling, ou melhor, uma sapiência muito acertada para o momento. Se é para mexer com a Rússia, mexa onde a Rússia está distante de casa, do seu próprio território. Mexer com a Rússia lá no seu calcanhar, na sola do seu sapato, bem, aí é pedir para ir à guerra, com certeza. Só que foi exatamente isso que fez o sucessor de Donald Trump, Joe Biden. Primeiro, ele incentivou o governo ucraniano a fazer um decreto chamado decreto desastroso, chamado o decreto número 117/2021, assinado em 24 de março. O que diz esse decreto? Diz basicamente que a Ucrânia deveria tomar à força a Crimeia. Bem, em outras palavras, o decreto diz o seguinte: para colocar em vigor a decisão do Conselho de Segurança de Defesa Nacional da Ucrânia de 11 de março de 2021 sobre a estratégia de desocupação e reintegração do território temporariamente ocupado da República Autônoma da Crimeia e da cidade de Sebastopol, a cidade federal de Sebastopol. Aprovar a estratégia de desocupação e reintegração do território temporariamente ocupado pela República Autônoma da Crimeia e da cidade de Sebastopol. E 3. O controle sobre a implementação da decisão do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, promulgada por este decreto, caberá ao secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia. 4. O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação, assinado pelo presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, em 24 de março de 2021. Bem, analistas de geopolítica dizem que Zelensky jamais assinaria esse desastroso decreto não fosse por pressão de Joe Biden, que tem muitos interesses na região. É difícil encontrar alguém que não saiba que Joe Biden, seu filho Hunter Biden, tiveram negócios escusos lá na Ucrânia. Mas talvez isso não tenha influência direta nenhuma. O fato é que os Estados Unidos estão pressionando não a Ucrânia, mas sim a Rússia. Estão levando a Rússia a um limite, porque em bom português, ou melhor, em bom ucraniano, o que esse decreto quer dizer, o decreto 117 quer dizer é o seguinte: que a Ucrânia terá que usar a força para tomar aquilo que acha que é seu, ou seja, a Crimeia, e também expulsar os ucranianos pró-Rússia do leste do país. Como faria isso, se não a força? Na conversa não seria, evidentemente, teria que ser a força. E isso acendeu
todas as luzes vermelhas do Kremlin, que começou a mandar tanques e mais tanques para a Crimeia e já para o leste da Ucrânia. Bem, uma matéria muito interessante postada hoje no SGT Report diz o seguinte: a situação na Ucrânia está hoje muito pior. Os ucranianos estão temendo serem esmagados pela Rússia, porque perceberam a jogada de Biden e Zelensky antes que ela tivesse sucesso, porque estava nos planos de Zelensky e Biden invadir a Crimeia. Invadir a Crimeia e também, como disse, limpar os simpatizantes pró-Rússia do leste da Ucrânia. Os russos perceberam isso antecipadamente, o serviço de informação foi eficiente e Vladimir Putin se adiantou, não parou mais de mandar os seus tanques e suas tropas para a região, que está muito quente. Uma mídia local diz que se Zelensky e o governo Biden tivessem deixado as coisas como estavam, não estaríamos, nós aqui na Ucrânia, à beira de uma guerra hoje. Em outra reportagem se lê o seguinte: agora as tensões na região são extremamente altas e um grande conflito pode estourar a qualquer momento. A seguir está um exemplo de como o estado atual das coisas é no momento, ou pelo menos como é visto na Rússia. Depois de 6 anos de uma trégua incômoda e às vezes violenta, o espectro de uma nova guerra se agiganta na relação Rússia-Ucrânia. Em retaliação à recente repressão de Kiev, à mídia e aos políticos pró-russos, Moscou está encenando uma escalada militar em larga escala e ostentosa ao longo da fronteira com a Ucrânia. A situação é especialmente volátil em Donbás, onde o cessar-fogo entre o exército ucraniano e os territórios separatistas patrocinados por Moscou foi efetivamente quebrado. Os dois lados se acusam mutuamente de provocações e trocam tiros regularmente, com o número de baixas aumentando, tanto entre os militares quanto os civis. Zelensky, no entanto, tornou as coisas ainda piores hoje, ou melhor, ontem, quando instou a OTAN a adicionar a Ucrânia como seu membro o mais rápido possível. O presidente da Ucrânia pediu à OTAN e aos principais Estados-membros que acelerem a adesão de seu país à Aliança Militar Ocidental em resposta ao crescente aumento de forças russas nas fronteiras de seu país. Volodymyr Zelensky falou com o secretário-geral da OTAN na terça-feira e pediu que a Ucrânia fosse colocada em um caminho para a futura adesão para deter o conflito de longa duração na região oriental do Donbás. Todos sabem, no entanto, que a Rússia está desesperada para manter a Ucrânia fora da OTAN. Então Zelensky precisa saber que suas declarações resultariam em ainda mais estresse na região. Em particular, na área de responsabilidade do Grupo Operacional e Tático Leste, perto da aldeia de Nevelsky, o inimigo abriu fogo com morteiros de 82 milímetros, metralhadoras de grande calibre e lançadores de granadas antitanque, comentou o governo ucraniano, acrescentando ainda que, como resultado de um bombardeio inimigo, um soldado ucraniano recebeu ferimentos não fatais. Além disso, na área de operação das forças conjuntas, um militar morreu em consequência de uma explosão em um dispositivo explosivo desconhecido. Pois bem, a situação está sim se encaminhando para uma guerra. Donald Trump também teve esta ideia. Em 2014, depois que a Ucrânia perdeu a Crimeia para a Rússia e
ali também fomentou-se o ódio contra os ucranianos por parte dos pró-russos, ou melhor, da Rússia, o presidente Trump não estava no poder. Mas 2 anos depois, ele pensou sim em imediatamente fazer justiça aos ucranianos e foi rapidamente dissuadido. É melhor deixar como está, porque este conflito sempre existiu por aquelas bandas. Se o senhor presidente, disse-lhe um conselheiro, quiser brigar com a Rússia, o melhor é fazer isso bem longe da Rússia. E foi o que aconteceu. Aliás, foi o que nem aconteceu, porque a Venezuela está aí de boa e Cuba idem. Mas, pelo menos, não se colocou o mundo num barril de pólvoras como agora. Isso porque Donald Trump era um fascista, um genocida. Pois é. Agora, o queridinho da esquerda, Joe Biden, que é uma pessoa equilibrada, está aí muito próximo de colocar o mundo de novo numa gigantesca guerra. Porque se estourar alguma coisa na Ucrânia, meus amigos, não pensem que ficará restrita à Ucrânia com um louco na Casa Branca. É claro que não. Até depois.